Sabe aquele momento em que você clama com o coração rasgado, mas o céu parece fechado? Quando tudo que você sente é o silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção. Só o vazio, a dúvida, a dor. E aí você se pergunta: onde está Deus? Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse silêncio que Ele está mais próximo de você? É difícil aceitar isso quando estamos com a alma em pedaços, quando oramos e nada acontece, quando pedimos sinais e eles não vêm. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É presença misteriosa. É cuidado sem alarde. É prova de que Ele confia em você. Porque Ele sabe que você é capaz de atravessar esse deserto, mesmo sem mapa, mesmo sem explicação. A fé verdadeira não nasce no milagre, nasce no silêncio. É quando você continua acreditando mesmo sem entender. Quando você permanece de pé, mesmo sem forças. Quando tudo ao seu redor grita, desista. Mas algo dentro de você sussurra, continue. É aí que a fé amadurece. É aí que Deus está mais perto. O silêncio de Deus é como o silêncio de um professor durante a prova. Ele não desapareceu. Ele só está esperando você aplicar tudo o que aprendeu. Ele está ali, observando com amor, torcendo por você, mas sem interferir. Porque essa parte da jornada é sua. E você vai sair dela muito mais forte. Muitos dos grandes homens e mulheres espirituais passaram por esse silêncio. Jesus no deserto, Jó em sua dor, Davi escondido nas cavernas. Todos clamaram, todos choraram, todos sentiram o silêncio, mas todos foram transformados por ele. Não existe verdadeiro despertar sem atravessar o vale da solidão espiritual. E sabe por quê? Porque é no silêncio que sua alma escuta. É quando as vozes do mundo se calam que a voz interior se manifesta. A voz do Espírito. A presença de Deus dentro de você. E ela não grita, ela sussurra. É suave. E por isso precisa de silêncio para ser ouvida. Então, se você está em silêncio agora, se o céu está calado, se as respostas não vêm, saiba, você não está abandonado. Você está sendo moldado, refinado, preparado. Esse silêncio é fértil. Nele, uma nova versão de você está nascendo. Não corra do silêncio. Sente-se com ele. Chore se for preciso. Mas permaneça. Porque o ouro não reclama do fogo. Ele se transforma dentro dele. E você também vai se transformar. Vai sair daí com uma fé mais sólida, uma força mais profunda e uma conexão com Deus que nenhum barulho do mundo poderá tirar de você. Você já percebeu como o silêncio, quando aceito, deixa de ser vazio e começa a se tornar um espaço sagrado? É como se, aos poucos, ele deixasse de ser um abismo e se tornasse um altar. Um altar íntimo, secreto, onde sua alma encontra a presença de Deus de um jeito que as palavras não conseguem descrever. É nesse espaço sagrado do silêncio que as maiores revelações espirituais acontecem. Não com barulho, mas com presença. Não com explicações, mas com paz. O mundo corre o tempo inteiro, grita o tempo inteiro, exige o tempo inteiro. Mas Deus, quando quer te transformar, Ele cala e te chama ao silêncio para te ensinar uma verdade poderosa, que você já carrega tudo o que precisa dentro de si, que você é mais forte do que pensa, que a presença dele não depende de palavras, mas de consciência. E é nesse momento que você começa a perceber os sinais sutis. Um sonho que te acalma, um versículo que aparece de repente, um abraço inesperado, uma frase num vídeo, um sopro na alma, um arrepio sem explicação. O silêncio de Deus não é ausência, é linguagem, uma linguagem mais elevada, que só quem silencia por dentro consegue escutar. Mas o mundo te ensinou a buscar Deus apenas nas respostas, nos milagres, nas sensações. E quando Ele te chama para algo mais profundo, você estranha, porque agora Ele quer te ensinar a andar por fé, não por vista, a confiar mesmo sem ver, a se entregar mesmo sem compreender. E essa é a prova mais difícil da espiritualidade, porque ela não envolve emoção, não envolve lógica, ela exige rendição. E isso só é possível quando o ego desiste de querer controlar tudo, entender tudo, prever tudo.
Deus não quer te perder no meio da sua busca por certezas. Ele quer te ensinar a confiar mesmo sem saber o caminho. E quando você passa a confiar, no silêncio algo muda dentro de você. Você deixa de buscar respostas e passa a buscar presença. Você entende que mais do que saber o porquê, o que você precisa é saber quem está com você. E quando você sente que Deus está contigo, mesmo sem falar nada, isso basta. Porque a paz que vem do silêncio de Deus é diferente de tudo. Ela é discreta, mas imensa. Ela é suave, mas poderosa. Ela não precisa de barulho, de provas, de explicações. Ela só precisa de espaço. E é por isso que Deus se cala, para você abrir esse espaço dentro de si. Se você sente que está nesse momento agora, não se desespere. Não corra para preencher o silêncio com distrações. Fique com Ele. Olhe para dentro. E você vai encontrar Deus ali. Não como resposta, mas como presença. Não como milagre, mas como força. Não como voz, mas como sussurro eterno dentro da sua alma. Porque quando Deus silencia, é aí que Ele está mais perto. Você já sentiu como se estivesse no meio de uma noite escura da alma? Uma fase onde tudo parece em silêncio, onde o céu não responde e o coração pesa com perguntas sem eco. É nesse cenário que muitos desistem. Acham que foram abandonados, que erraram o caminho, que não são mais dignos. Mas a verdade é que essa noite escura é muitas vezes o caminho mais curto para o reencontro com Deus. Porque é no silêncio, na ausência de estímulos, que você começa a enxergar com os olhos da alma. Talvez você esteja acostumado a reconhecer a presença divina em milagres, bênçãos, respostas rápidas, mas agora, Deus quer te amadurecer espiritualmente. Ele quer que você reconheça a presença dele mesmo quando nada acontece. Mesmo quando a oração não é respondida como você gostaria. Mesmo quando tudo parece parado. Deus quer que você aprenda a amá-lo, não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Esse silêncio que dói é o mesmo que cura. É o silêncio que revela o quanto ainda somos impacientes, o quanto ainda dependemos de controle, de respostas, de sinais. E, nesse processo, ele vai retirando nossas muletas, nossos apoios externos, nossas distrações, não para nos punir, mas para nos fortalecer, para nos ensinar a caminhar de pé, de olhos fechados e coração aceso. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas crença e se transforma em intimidade. Porque quem ama a Deus mesmo no silêncio, o ama com pureza, sem interesses, sem trocas, apenas por amor. E esse é o tipo de amor que toca o coração de Deus de uma forma especial. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: silêncio, sofrimento, injustiça. Mas mesmo assim, permaneceu. E foi justamente na ausência de respostas que ele encontrou algo que muitos não encontram mesmo com tudo: a verdadeira face de Deus. Porque só quem atravessa o silêncio com fé consegue ver o que os olhos comuns não veem. E talvez seja isso que Deus está te oferecendo agora. Não uma resposta fácil, mas uma visão clara. Não uma solução imediata, mas uma transformação profunda. Não um livramento instantâneo, mas uma estrutura nova dentro de você. Aceitar o silêncio de Deus é como aceitar que Ele está construindo algo invisível dentro da sua alma. Um novo templo. Uma nova maturidade. Uma nova confiança. E isso não se constrói com pressa, nem com barulho. Se constrói com rendição, com silêncio interior, com fé. Então, da próxima vez que Deus se calar, não corra para outros ruídos. Fique. Ouça com o coração. Sinta a presença que não fala, mas abraça. Que não responde, mas sustenta. Que não grita, mas transforma. Porque quando Deus silencia, é aí que Ele está mais perto. Quando você resiste ao silêncio, está resistindo ao processo. Mas quando você se rende ao silêncio, algo dentro de você começa a florescer. É como a semente enterrada na escuridão da terra. Parece esquecida, mas é ali que começa a germinar. No silêncio, no escuro,
no anonimato. Deus usa o silêncio para nos transformar em raízes profundas, porque quem cresce com raízes rasas se quebra com qualquer vento. Mas quem foi treinado no silêncio, esse não desaba diante das tempestades, esse permanece, esse floresce, esse carrega a presença de Deus mesmo sem precisar falar. E talvez seja por isso que você está aí, em silêncio, se perguntando por quê? Porque Deus está te treinando para um propósito maior. Ele está te esvaziando de barulho para te encher de discernimento. Ele está te separando de distrações para te alinhar com o céu. As maiores revelações vêm depois do silêncio. Os maiores milagres acontecem depois da noite mais escura. As maiores transformações nascem no aparente abandono. O útero do silêncio gera nova vida espiritual. E é isso que está acontecendo com você agora. Uma nova versão de você está sendo formada. Mais sábia, mais forte, mais conectada com o alto. Você não é mais a mesma pessoa de ontem. Algo em você despertou. E esse despertar é o maior presente que o silêncio poderia te dar. Então, não amaldiçoe essa fase. Abençoe, agradeça, celebre, porque ela está revelando o que realmente importa. Está te ensinando a confiar quando não vê, a amar quando não sente, a caminhar quando não entende. Está te ensinando a ser luz mesmo sem palco, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. E essa luz é a que mais brilha no céu, porque não é produzida por emoção, mas por entrega. Não é acesa por bênçãos, mas por convicção. Você foi escolhido para algo maior. E os escolhidos não vivem como todos vivem. Não se desesperam como todos se desesperam. Não correm como todos correm. Eles se recolhem. Eles se alinham. Eles se aquietam, até ouvir a voz suave do Espírito dizendo: agora vai. E quando esse vai vier, você estará pronto, não mais como antes, mas com um poder que só quem suportou o silêncio carrega, com uma unção que não se compra, só se conquista, com uma presença que transforma não pelo que fala, mas pelo que transmite. Você vai se tornar resposta para muitos que hoje também estão em silêncio. Você vai ser cura para quem sente dor. Vai ser abraço para quem sofre. Vai ser direção para quem está perdido. Porque tudo o que você viveu não foi em vão. Cada lágrima foi semente. Cada noite sem dormir foi preparação. Cada oração sem resposta foi fundação. E agora você entende. Deus nunca esteve longe. Ele só estava construindo algo eterno dentro de você. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.